E aí, vocês estão preparados para ter uma vida em abundância? Shalom, meus amados, eu sou o pastor Maurício Bulcão Souza e venho aqui para trazer a parte 2 dessa meditação tão profunda, tão especial no livro de Josué, sobre uma vida em abundância. Eu queria relembrar, para quem não viu, a parte 1 e é muito importante, clica aqui que a gente vai deixar o link para vocês podem assistir e depois voltar aqui na segunda parte desse vídeo. E a gente falou de Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7. E eu vou reler aqui para vocês, só para a gente entrar novamente no contexto. Amém? Deus vai falar com Josué, ele vai dizer assim: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. E o versículo 7 vai dizer assim: tão somente seja forte e corajoso, de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvies nem para a direita nem para a esquerda. E assim, por onde quer que andares, você vai ser bem sucedido. E a gente falou sobre o poderio de Moisés, quantidade de coisas que Moisés fez, obviamente, por meio de nosso Senhor. E que Josué ele não se desviou de jeito nenhum e por isso ele foi bem sucedido onde quer que ele andava. E a gente pergunta logo aqui nessa segunda parte o seguinte: por que isso não dá certo com a gente? Por que a gente não consegue se manter na palavra, ser bem sucedido em tudo? Por que a gente se desvia? Gente, vários são os motivos: instabilidade emocional, problemas às nossas voltas, tempestades que a gente desvia o foco de Jesus. E principalmente nos dias de hoje, eu vou dizer, uma turbilhão de vozes. Sabe, Deus te dá uma palavra, pega isso aqui. Ele te deu essa palavra. Às vezes você está num culto, recebeu essa palavra num culto, numa pregação, e você chega em casa completamente cheio de fé. Mas aí você começa a ouvir as outras pessoas. Você começa a ouvir tudo quanto é noticiário de TV, tudo quanto é blog de internet, e aí você vai se desviando daquela palavra, perdendo as esperanças. Eu vou dar um exemplo. Você está com a esperança que um parente seu se recupere de uma doença, ou de que sua esposa ou seu marido volte para casa. E aí vem as pessoas e diz o contrário. Não, isso aí não tem chance não. É 2% de chance, isso não vai acontecer. E você deixa de caminhar na palavra que Deus te deu para ouvir outras palavras. Não foi assim que aconteceu com Pedro? Pedro, ele andou sobre o mar. Pedro, ele foi até Jesus. Jesus veio andando sobre o mar. Se vocês não conhecem a passagem, foi mais ou menos assim. Jesus estava pregando e depois ele disse assim: vá para o outro lado que a gente se encontra lá. E o barco estava indo. Jesus, ele vinha passando. Ele não vinha em direção ao barco, como muitos pensam, ele ia passando. Por quê? Porque ele já tinha dado a instrução, ele já tinha dado a palavra, a gente vai se encontrar do outro lado. E quando ele foi passando, aí os discípulos acharam que era um fantasma, vocês se lembram? Aí Pedro falou: se és tu, mestre, permita que eu também vá até ti. E Pedro andou sobre as águas. Está certo isso? Não, está errado. Ah, por que você falou, pastor? Para a gente meditar um pouquinho junto. Pedro não andou sobre o mar, Pedro andou sobre a palavra de Jesus. Tanto que se ele andasse sobre o mar, ele permanecia lá, mas como ele andou sobre a palavra lançada de Jesus sobre a vida dele, qual foi a palavra? Venha! Se Jesus disse venha, vai acontecer. Se Jesus disse que você vai andar, você vai andar. Se Jesus disse que essa situação será resolvida, será resolvida. E tem uma promessa de Jesus em sua vida, que é: eu estarei convosco até mesmo no final dos tempos. E Pedro andou sobre a palavra. Mas quando Pedro começou a ouvir outra voz, quando Pedro viu a tempestade, quando Pedro viu a tribulação, quando Pedro olhou para o momento difícil, ele não estava mais direcionado na palavra de Jesus e por isso ele afundou. Eu tenho um testemunho pessoal que cabe muito bem nisso aqui. Recentemente eu tive uma crise no meu casamento. Recentemente não, algum tempo atrás. E a minha esposa, ela viajou para ficar um tempo sozinha e meditar um pouco. E aí, gente, as coisas que eu ouvia, e o tempo foi passando, passou um mês,
E aí quando a gente ia para os amigos, sabe, para pedir opinião, para orar junto, até gente dentro da igreja, as pessoas diziam assim, ah, ela quer se separar. Ah, Maurício, sabe o que acontece? Esse sentimento aí é de um lado só, é só seu, o dela já acabou. E assim por diante. E aí eu olhava isso aqui, né, me entristecia, mas aí depois, numa luz que vem de dentro, eu dizia assim, não, eles estão dizendo isso. Mas o que é que Deus diz? O que Deus uniu, ninguém separe. O que Deus uniu, ninguém separe. Então eu comecei a olhar no mundo espiritual e dizer, não, Senhor, eu não fico com a palavra que o mundo está lançando. Eu vou ficar na sua palavra e não vou me desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque assim eu serei bem-sucedido em tudo que eu faça, por onde quer que eu ande. E a palavra tua é, o que o Senhor uniu, ninguém separe. Afaste-se, Satanás, porque eu não abro mão do meu casamento. E o meu casamento é um sucesso. Com brigas, com discussões, com tribulações, como qualquer casamento saudável, mas ele é um sucesso. A gente vive a família e casamento de Deus. Por quê? Porque eu confiei e não desviei nem para a esquerda, nem para a direita. Eu continuei fiel à palavra de Deus lançada sobre minha vida. Ei, essa situação está parecendo impossível? Quando Josué entrou naquela terra para ver como espia ele e mais Caleb, porque antes veio 10 também. 10 vieram dizendo, não, nada dá certo, tá tudo ruim, é muito gigante em minha vida, uma pedra atrás da outra, minhas finanças só começam a rolar para baixo, meu casamento só começa a rolar para baixo. Ei, mas você pode voltar como Josué e Caleb e dizer assim, Deus me prometeu algo muito maior do que isso e eu fico com a palavra de Deus. É assim na minha vida, e vai ser assim também na sua vida. E para terminar, eu vou contar outro testemunho pessoal. Eu gosto muito de testemunho pessoal. Sabe, no culto passado, eu convidei uma amada irmã evangelista para dar um testemunho e ela deu e fortaleceu a fé de todo mundo. Porque quando a gente conta um testemunho pessoal, e eu incentivo você a também deixar um testemunho seu, escreva aí para gente. Quiser mandar um vídeo também, pode mandar um vídeo para gente que a gente vai colocar seu testemunho pessoal para edificar a fé aí, principalmente na área de família e casamento. Mas é o seguinte, eu estava nos Estados Unidos, muitos do que acompanham os nossos vídeos aqui sabem disso, e eu morei muitos anos nos Estados Unidos com minha esposa, tem 4 anos que eu voltei a morar no Brasil. Mas tem uma palavra lançada sobre minha vida ainda para se cumprir, que por enquanto vocês vão ficar curiosos ainda, porque ainda está na fase entre mim e Deus, não para divulgar. Mas essa palavra foi lançada e eu estava lá. E eu carregava, gente, instrumento junto com minha esposa. Chegava mais de 1 hora antes do culto começar e colocava caixas de sons gigantes, gente, de 1 metro, pesadíssimas. Eu tenho um problema de coluna, mas isso nunca me atrapalhou de encher o carro com as coisas da igreja e todo culto levar, porque o lugar era alugado, a gente tinha que tirar porque servia de auditório para outras ocasiões. E a gente lá, eu era ministro de louvor também. E a gente trabalhava, porque levita não é só quem canta, não, vão estudar na Bíblia, né? Levita, ele está ali cantando, adorando o Senhor, ele varre, ele carrega os instrumentos, ele é um obreiro nato. Mas sim, e eu fazia tudo isso junto com minha esposa, para a glória de Deus. Mas por que eu tive que falar dessa minha obra aqui? Porque teve um momento que acabou todo o nosso dinheiro, acabou tudo a ponto de não conseguir comprar nem 1 litro de leite. E a gente sentou ali e a gente falou, a gente vai ter que voltar para o Brasil. Ninguém queria voltar para o Brasil. E Deus já tinha dado a palavra que Ele queria que a gente voltasse para o Brasil, mas a gente estava se enganando, enfim. E Deus, vendo essa dor no nosso coração, Ele fez um profeta, um pastor ligado ao Brasil para a gente. Não conhecia a gente, nunca tinha ouvido falar. Foi coisa sobrenatural. E ele falou comigo no telefone, botei no Viva Voz, e Deus falou uma palavra, Deus lançou uma palavra. E Deus falou assim, eu vejo todo o trabalho que vocês fazem na minha obra. Eu vejo vocês no altar, vocês dando testemunho e assim por diante. E ele falou, terminou dizendo assim, vocês viverão do altar. Não precisa trabalhar em nada secular, vocês viverão do altar. Tudo o que vocês fizerem é no altar, no reino de Deus. Não entenda altar aqui
completamente como aquele altar de igreja. No altar significa vocês trabalharão para mim, para o reino de Deus. E lançou essa palavra. Ele lançou e a gente depois voltou para o Brasil. Gente, aí você pensa que tudo deu certo então, olha aí, está na casa dele, com um quadro bonito. E não, foi mais de um ano. A gente foi para a casa de meus pais para poder viver ali durante um ano, porque não tinha dinheiro. Estava com uma dívida muito grande aqui no Brasil, porque tinha uma dívida e foi crescendo enquanto a gente estava lá. A gente perdeu o controle, não sabia o que fazer. E depois de um ano surgiu uma oportunidade de emprego para trabalhar numa rede de hotéis, na área que eu me formei, de gerência de projetos, na área de TI. E ali, gente, me ofereceram um salário muito alto. Era tudo pago, o hotel, um quarto de hotel para mim e para minha esposa, tudo. E eu lembrei da palavra de Deus. Eu falei assim para ele, olha, embora eu precise muito, eu tenho que recusar, porque eu tenho um chamado para ser pastor nessa terra, para pastorear um povo, para viver do trabalho do reino de Deus. É óbvio que as pessoas à volta devem ter pensado, não, e inclusive falavam, que preguiçoso, olha aí, a oportunidade não quer pegar. Gente, entendam, isso poderia ser para qualquer outra pessoa, mas a palavra lançada em minha vida, esse era o meu chamado, pode não ser o seu, essa foi a palavra lançada em minha vida e eu recusei. Depois de 3 meses ligaram de novo, aí que eu tive certeza de que Deus estava comigo e que todo o resto estava tentando me tirar do caminho da palavra de Deus, me desviar. E não era pecado, e não me entendam mal, o que eu estou falando eu erraria o alvo de qualquer forma, porque meu alvo era a palavra que Deus lançou sobre minha vida e eu recusei. Eu recebia um valor que eu vendi uma casa em São Paulo, uma pequena casa, para poder morar nos Estados Unidos tanto tempo, embora eu trabalhasse também lá. E faltava um mês para acabar a última prestação dessa casa, que é o que sustentava um pouco no Brasil junto com minha esposa. Nisso, gente, um telefone tocou. E aí, eu estou aqui, trabalhando com vocês também aqui. Trabalhando para o Encontro com a Palavra, trabalhando no Ministério do Guaibim, trabalhando para a rádio, mas tudo referente ao reino de Deus. Por quê? Porque você é melhor que os outros? Porque você é mais santo? Não. Simplesmente porque se cumpriu a palavra que Jesus Cristo lançou que lançou para Josué. Josué, seja forte e corajoso. Para quê? Para não se desviar da palavra que eu lancei. A palavra é a lei de Moisés que Moisés te entregou. A palavra soberana continua sendo o que está escrito na Bíblia. Mas qual a palavra que Deus te lançou no reservado quando você fechou aquela porta do quarto e orou ao Pai em secreto e Ele, em público, te recompensa? É essa palavra que eu lanço para você aqui hoje. Não se desvie dela, nem para a esquerda e nem para a direita. E assim você vai ser bem-sucedido por onde quer que andes. Amém? Eu vou deixar o último versículo com vocês que está em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem, senão para roubar, matar e destruir. Esse ladrão não é Satanás. Satanás é o lobo. Esse ladrão são os falsos profetas. Esse ladrão são as pessoas que querem roubar, te distanciar da palavra que Deus lançou. Mas Jesus termina dizendo, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Esse versículo aqui é a mesma palavra que Deus lançou no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento. Ele está dizendo, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Fique nele e a vida em abundância te seguirá onde quer que andares. Um beijo grande no coração, fiquem com Deus e compartilhe essa mensagem. Deixa seu testemunho aí. Shalom, até o próximo.